Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o jogo Palmeiras e Corinthians, o derby do jogo de ida, né? Eu vou falar sobre o jogo de ida hoje, que começou às 6h30 no Allianz Parque. Olha, o Palmeiras, eu vou começar falando sobre o Palmeiras, porque foi a equipe que perdeu, e eu vou finalizar falando sobre a equipe do Corinthians, que acabou vencendo a partida, e no final eu vou deixar também o que eu espero do próximo jogo. Palmeiras, para mim, tem 3 pontos para se destacar sobre os jogadores: Estevão, Veiga e Vitor Roque. Estevão pelo lado direito ali, né, sendo muito importante, fazendo suas jogadas individuais, que é o que ele sabe fazer de melhor, trouxe muito perigo para o gol do Hugo Souza, que teve que fazer muitas defesas importantes, né? O Hugo Souza, para mim, foi um dos principais da partida. Não vou falar que foi o melhor da partida, mas foi um dos principais. E que é legal, né, ver isso, porque ele tá crescendo cada vez mais, o Hugo Souza. Porque teve um jogo que foi 0-0 no Allianz Parque, que ele defendeu um pênalti do Estevão. Isso mostra o quão importante é, né, um goleiro saber a camisa que tá vestindo e saber o jogo que ele tá jogando, que é um clássico muito importante. Então, pelo lado direito, o Estevão foi realmente muito bem, buscou as finalizações, jogadas individuais, tabela ali com o Veiga. O Veiga teve 94% de precisão nos passes, né? Acertou 94%. Isso é muito bom para o meia. O Veiga não é um meia qualquer, ele é um meia especial. Ele dá muitos toques, faz jogadas importantes, finaliza quando dá, né? Ou tenta buscar ali o Estevão, algum jogador que esteja em uma posição melhor. O Veiga foi muito bem na partida, assim como o Estevão. E o Vitor Roque, segundo jogo dele, né? O primeiro contra o São Paulo, que deu toda aquela polêmica, que ele já chegou assim, né? Já chegou sofrendo um pênalti que bem questionável. Não vou falar sobre isso, né? Porque não tem a ver com o jogo de hoje. Mas ele foi muito bem, o Vitor Roque. Eu gostei bastante do jogo dele. Foi um jogo que ele conseguiu ali fazer um pouco mais, né? Ainda assim, acho que fez muito pouco. Por mais que ele tenha conseguido algumas jogadas, ainda é muito pouco. Ainda tá se acostumando com o elenco, se acostumando, se entrosando, né? Mas acho que ele está evoluindo bastante. Acho que nos próximos jogos vai evoluir cada vez mais. É um jogador muito jovem, tem 20 anos de idade. É um jogador diferente, né? Um jogador muito bom e jovem, né? Que pode evoluir ainda mais, ainda muito mais. Esses são os 3 jogadores ofensivamente assim que mais chamam a atenção do Palmeiras, né? Agora, o Facundo Torres, acho que poderia ter ido um pouco melhor, né? Agora falando sobre produtividade do Palmeiras. Palmeiras finalizou 22 vezes. Olha esse número, 22 chutes o Palmeiras deu na partida. É muito chute, é muita finalização. Óbvio que a maioria foram travadas, né? Nem todos levaram perigo, entende? Mas teve muita finalização Palmeiras, foi um time que chutou muito, buscou muito gol e não saiu esse gol. Já do lado do Corinthians finalizou 3 vezes. 22 vezes da equipe do Palmeiras contra 3 vezes da equipe do Corinthians. Cara, isso mostra muito sobre as equipes e sobre o jogo. Mas se eu te falo, eu não falo os times, não falo o resultado, nada disso. Ainda, né? Eu falo, olha, uma equipe finalizou 22 vezes, a outra finalizou 3. Você vai falar, caramba, deve ter sido um amasso. O que? Foi goleada, 5-0? O que foi? Não, a equipe que finalizou 3 vezes foi a vencedora. E tava jogando na casa do adversário. Cara, isso daqui me pega demais, gente. Desculpa, mas pega demais. O Corinthians, ele mostrou o significado da palavra eficiência. Ele foi pro ataque poucas vezes assim, com perigo, né, finalizando. E ele conseguiu buscar o gol. Conseguiu acertar o alvo, que é o mais importante desse esporte. Não adianta você finalizar 30 vezes, 20 vezes e não conseguir o gol. O Corinthians conseguiu, com a jogada individual ali do Yuri Alberto, né? Eu falo jogada individual porque quando ele entrou na área ali, ele fez sua jogada, ele brilhou, ele chamou o gol, né? Ele chamou a responsabilidade. Isso é muito importante, porque o Yuri Alberto ele foi muitas vezes criticado. Muitas vezes até maltratado, né? Tratado como piada, até maltratado pelo próprio técnico, né? Naquele episódio lá com o Mano. Então é realmente algo que encanta, né? Ver um jogador, um centroavante,
que passou por momentos difíceis, tá evoluindo tanto. Ele sempre foi um bom centroavante, sempre gostei do Yuri Alberto no Internacional, né? Sempre foi um centroavante muito bom. Só que passou por um momento difícil, né? Como qualquer jogador passa. Os únicos jogadores que não passam por um momento difícil é Cristiano Ronaldo e Messi. O resto, né? É humano. O resto é humano. Então acho que depois daquela jogada individual lá, que ele tenta finalizar, aí o Mikael, né, que tá na marcação, ele vai bloqueando até que dá um espaço. O Yuri Alberto ele finaliza virando o pé. O Everton, pra mim não é culpa do Everton, tá? Pra mim não foi frango, nada disso. O Everton ele tava indo na bola, só que foi no contrapé. Mérito do Yuri Alberto, que chutou muito bem virando o pé, colocou força, sabe? Então, parabéns, né? Uma ótima finalização do Yuri Alberto, com a jogada que começa com o Estevão. Estevão que faz uma jogada individual, tenta passar. Eu não lembro quem desarma ele, tá? Mas acaba sendo desarmado e aí a bola vai parar no Memphis Depay depois, né? Que faz uma linda jogada, que consegue encontrar um passe incrível pro Yuri Alberto, que ele fica na cara assim, né? Mais ou menos, porque ele estava sendo bem marcado, só que ele faz a jogada individual e finaliza muito bem. Fazendo o gol de 1-0, 1-0 que significa muito mais. Você fala 1-0 assim, pouco. Só que quando você pensa na casa do Palmeiras e o jogo que vai definir, que vai levantar o título, é na casa do Corinthians, esse 1-0 muda. Esse 1-0 vem com outra cara, é algo muito diferente, né? Algo muito diferente, algo muito especial. Agora o Corinthians tem a possibilidade de definir em casa, levantar o título, né? Na sua casa. E realmente, como o Abel falou, né? O Abel falou que as duas melhores equipes que chegaram na final. E realmente, as duas equipes que mais somaram pontos chegaram na final. Isso é incrível, sabe? Isso é muito legal de ver, porque são os dois melhores times paulistas, na minha opinião, né? Os dois melhores chegaram na final. E aí a gente vê o que viu hoje. O Palmeiras finalizando 22 vezes, o Corinthians finalizando 3, mas conseguindo gol e depois sabendo se defender bem, né? Porque não adianta você fazer o gol e não saber se defender. Você vai tomar gol, você vai tomar virada. Só que o Corinthians deu aula também de defesa, na parte defensiva. Então acho que é muito legal ver isso. É um time que passou por momentos difíceis já nessa temporada, né? Com a eliminação pro Barcelona. O que eu posso falar sobre essa eliminação, né? Foi uma eliminação complicada pro Corinthians, né? Pô, acho que com o time que tem, dava pra sonhar ir mais longe na Libertadores. Mas o foco não é esse, né? Do vídeo não é esse, é falar sobre o Paulista. Então acho que o Paulista pro Corinthians vai ter um gostinho muito especial se ele vencer. Lembrando, pra mim, tá tudo em aberto. Palmeiras, nos últimos anos, é a equipe que mais vira o jogo, é a equipe que mais venceu jogos importantes, que mais levantou títulos junto com o Flamengo, né? Essas duas estavam brigando para ver quem era o melhor ali nos últimos anos. Então acho que o Palmeiras não pode dar o Palmeiras como morto. Não pode falar Palmeiras acabou 1-0, agora pode comemorar. Não pode comemorar. Você está jogando contra um time que foi campeão da Libertadores não faz muito tempo. Você está falando com um time que foi campeão do Brasileiro também não faz muito tempo e é o atual campeão paulista, né? Em cima do Santos. Palmeiras nos últimos 6 anos, né? Chegou nas 6 finais e 3 delas venceu de virada, né? O primeiro jogo perdendo e o segundo jogo virando. Isso foi contra Santos, que foi a última final, né? Palmeiras perde 1-0 e vira para 2-1 no Allianz Parque. O outro jogo foi contra o São Paulo e o outro contra a Água Santa. Entende? Então é realmente um time que a gente não pode ficar falando, olha, ficar pensando, Palmeiras perdeu, Palmeiras está em vice, Palmeiras não vai conseguir virar. Eu nunca falo isso sobre nenhum clube. Eu acho que a gente tem que saber respeitar. Só que é um resultado amargo, cara. Não tem muito o que falar, não. É um resultado amargo, é um resultado que decepciona muito, né? Um Allianz Parque lotado, os torcedores sedentos por gol, por vitória, né? Para chegar bem ali contra o Corinthians na Neoquímica, só que não deu, acabou perdendo e agora vai ter que buscar a vitória na Neoquímica, buscar praticamente o que o Corinthians conseguiu no Allianz Parque, né? Uma vitória, se for 1-0, vai para os pênaltis e se ficar empatado o Corinthians é campeão, então vai ser um jogo muito bacana de se acompanhar. Eu acho que esse jogo, essa final paulista entre Palmeiras e Corinthians,
vai ser absurda, sabe? Corinthians e Palmeiras agora, né? Vai ser absurda, porque são duas equipes gigantescas. Mas meu palpite pro do jogo de volta é que o Palmeiras aperte o Corinthians, jogue ofensivo, jogue buscando finalização, buscando gol, e o Corinthians também vai ter espaço com isso para matar o jogo no contra-ataque, que nem fez no Allianz Parque. Acredito que pode ser um jogo até parecido, viu? Com o Palmeiras apertando e no contra-ataque o Corinthians tentando alguma coisa. Se o Corinthians faz um gol no contra-ataque, aí eu acho que é muito difícil, acho que já... Não vou falar que acaba o jogo, mas muito difícil e vai mudar totalmente o cenário. Agora, se o Palmeiras faz um gol, aí o jogo vai ficar pegado, porque o Corinthians vai vir pro jogo, vai começar a buscar mais o gol, o Palmeiras também, né? Então vai ser um jogo bem legal de se acompanhar, uma grande final. E vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ser uma final gigantesca, independente do resultado, tá? Independente se o Palmeiras ganhar, se o Corinthians ganhar, vai ser uma final gigantesca, tá bom? Palmeiras nos últimos anos conquistou bastante título, né? Conquistou 3 títulos seguidos de Paulista. Vai em busca do quarto. O Palmeiras, Corinthians não conquistou título nos últimos anos, né? Tá passando por uma fase difícil, mas na minha opinião, se o Corinthians ganha esse Paulista, vai mudar. Vai mudar o cenário, vai mudar a mentalidade, vai pensar assim: a gente bateu o Palmeiras, a gente foi o melhor time paulista, sabe? Dá pra sonhar com mais. Dá pra sonhar com mais, dá pra vencer mais. Entende? Porque o Corinthians tem um elenco bom, tem um elenco que bate de frente com o São Paulo, com o Palmeiras, sabe, com o Santos. Então, o que impede esse time de avançar? Tá bom? Se você é palmeirense, não fica triste, ainda tem um jogo de volta, dá pra virar, tá? Tem que acreditar, tem que confiar. E se você é corintiano, ótimo resultado. Agora é só segurar ou ir buscar, né, vencer de, sei lá, fazer mais um gol, fazer mais 2 gols. Sonhar é o limite, né? Não tem limite pra sonhar. Não tem limite. Se você acha que o Corinthians pode fazer gol, cara, vai nessa. Eu acho que o Corinthians tem tudo pra fazer um bom jogo na Neoquímica. Vai estar junto com a sua torcida, entende? Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre o Palmeiras. Um time que produziu muito, mas com pouca eficiência. Já o Corinthians produziu pouco, mas conseguiu fazer um gol e que mudou totalmente o cenário do próximo jogo. Acho que a palavra que resume esse jogo é eficiência, tá bom? É isso, valeu. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí quem vai ser campeão paulista. Se você acha que vai ser o Palmeiras campeão, comenta aí. Se você acha que é o Corinthians, que já conseguiu um bom resultado, comenta aí também, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu vou começar a fazer mais vídeo aqui pro Toque é Gol. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou postar muito mais vídeos sobre quem vai ser o campeão paulista, né? Quando realmente o jogo de volta acontecer, eu vou estar dando meus palpites, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, ativa o sininho aí, valeu e até a próxima. Falou!